Meus amigos, chegamos ao último vídeo pré-jogo deste ano, a última partida do ano para coroar esse título brasileiro. Hoje tem Palmeiras e Cruzeiro em Minas, hoje é dia de Palmeiras. Salve, salve, você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma análise pré-jogo. Muito feliz de ter trazido o pré-jogo de praticamente todas essas partidas dessa reta final aqui pra vocês, porque deu certo, né? Deu sorte, então eu continuo trazendo aqui até o final, porque tem dado sorte e esse vai ser, acho que ainda mais trocando ideia com vocês, né? Dividindo a ansiedade com vocês, porque taticamente nem tem muita novidade pra contar, né? Mas dividir essa ansiedade e conversar um pouco em termos de cenário, em termos de contexto, desse momento que chegamos nessa última partida da temporada. E por que eu digo isso, meus amigos? Porque acho que a gente não pode negar que esse Brasileirão foi um Brasileirão completamente atípico, né? Porque no ano passado o Palmeiras vence o Campeonato Brasileiro, que era o título que faltava para essa Abel Ferreira, né? E perde a Libertadores e a Copa do Brasil. Então a gente entra nesse 2023, pelo menos na minha visão, pensando menos em Brasileirão e mais nos mata-matas, principalmente na Libertadores, né? O Brasileirão a gente venceu em 2022, acho que a gente, claro, queria o bicampeonato seguido, mas não era a prioridade máxima, né? A prioridade máxima era voltar a ganhar a Libertadores depois de ter sido eliminado para o Atlético Paranaense na última temporada. E o Palmeiras até faz um bom início de Campeonato Brasileiro, mas depois de algumas derrotas ali, de perder para o Botafogo em casa, do Botafogo disparar ali, a gente passa a dar um pouco de menos importância, né? Ainda mais disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil e tudo mais. E quando a gente é eliminado pro São Paulo na Copa do Brasil e depois pro Boca na Libertadores, com mais aquela sequência de derrotas, né? Um clima bem ruim, um clima basicamente de fim de ano mesmo, de feliz 2024. Muita gente largou o campeonato, assim, largou de deixar de acreditar. E eu confesso, vocês viram aqui as minhas análises pós-jogo, eu achava que a briga era pelo G4, eu não imaginava mais uma briga pelo título, não imaginava uma derrocada tão grande do Botafogo e não imaginava que o Palmeiras ia conseguir se superar nessa reta final de campeonato a ponto de voltar a brigar pelo título. Só que o fato do Palmeiras ser o time mais organizado do país realmente se pagou. Claro que tem muito demérito do Botafogo, tá? O Botafogo não ia perder a liderança ali se não tivesse demérito. Claro que tem, mas não é só demérito, gente. Porque o Botafogo decaiu, mas podia estar sendo campeão o Grêmio, que tem o Luis Soares no ataque, o Atlético Mineiro, que tem a melhor campanha do segundo turno, que tem Hulk e Paulinho, o Flamengo, que tem o elenco mais caro do Brasil e contratou o ex-treinador da seleção brasileira. Poderia ser qualquer um desses, mas não, vai ser o Palmeiras, por mérito do Palmeiras, gente. Isso é muito importante. Não caiam em conversa fiada, porque um campeonato brasileiro que tem 38 rodadas, são quase 40 partidas, todos os times jogam contra todos os times em casa e fora, não existe time que é campeão sem mérito, só se tiver um escândalo de arbitragem, o que não foi esse caso, apesar do John Textor tentar pintar isso, né? Mas não existe campeão brasileiro sem mérito. Ainda mais se a gente observar esse sprint final do Palmeiras, né, nessa reta final, tem mérito de muitas partes, tem mérito do Abel que mudou a tática do time, que conseguiu reinventar o time para voltar a brigar, tem mérito do Endrick que voltou a surgir como o grande craque do time e sem o Endrick o Palmeiras não conseguiria ser campeão brasileiro, ele realmente foi o craque nessa reta final. E o mérito da força do grupo, eu acho que principalmente para conseguir dois resultados que foram importantíssimos nessa campanha para voltar a acreditar. Primeiro, o 5-0 contra o São Paulo, que é muito importante para voltar a ganhar moral, para entender que esse time ainda poderia dar um caldo em 2023, ainda poderia ter um bom desempenho, e é um jogo, inclusive, que dá saldo de gols. Essa vantagem que o Palmeiras tem de saldo é muito por causa daquele 5-0 contra o São Paulo. Então acho que esse foi o primeiro jogo crucial, a primeira vitória crucial. E o segundo, não preciso nem falar, aquela virada espetacular, o 4-3 contra o Botafogo, o maior jogo da história dos pontos corridos. E aí, mesmo em um campeonato com irregularidades por parte do Palmeiras, de todos os times, diga-se, mas aqui a gente fala de Palmeiras, né? Então mesmo com irregularidades por parte do Palmeiras, a gente vai chegar no desafio final, podendo até perder e ser campeão, mesmo com uma derrota na última rodada. Então
Olha só como o Palmeiras é forte, como o Palmeiras é regular, mesmo tendo irregularidade no desempenho e irregularidade no resultado, o Palmeiras consegue se manter na briga. E aí, inclusive, para não falarem que eu não falei nada sobre o jogo, certo? Para não falarem que eu tô falando só de questão de contexto e não falei nada de Palmeiras e Cruzeiro, vamos analisar as escalações prováveis dos dois times, vai. Do nosso lado, aquele mesmo time padrão que fez o Palmeiras dar a volta por cima no campeonato, a única mudança provável é o Vanderlan entrando pela esquerda, né? O Piquerez saiu lesionado no último jogo, mas tenho certeza que o garoto pode substituir muito bem o uruguaio, sim senhor. Vamos observar também a situação do Luan, né? Que fica disponível, pode entrar no lugar do Marcos Rocha ali na zaga, mas de resto não tem mistério, esse vai ser o time que entra para ser campeão brasileiro. Agora, do lado do Cruzeiro, nosso adversário, os prováveis são esses aqui. Rafael Cabral no gol, a linha de defesa com William, Neres, Luciano Castan e Marlon, Lucas Silva, Ian Lucas e Japa, Arthur Gomes, Matheus Pereira e Bruno Rodrigues. E aqui eu queria destacar dois nomes, tá? Primeiro, o Matheus Pereira, que é o líder técnico do time, que é o jogador com mais recurso desse elenco, né? Um meia que cai da direita pra dentro, que é canhoto, que tem uma boa habilidade, enfim, vale ficar de olho. E o Bruno Rodrigues, que é o artilheiro e líder de assistências do Cruzeiro no campeonato. Agora, meus amigos, não custa lembrar também, né? O Cruzeiro basicamente não briga por mais nada nesse Brasileirão, eles não correm mais risco de rebaixamento, precisam ali de um pontinho, um empate para garantir a vaga na Sula, mas podem garantir mesmo com uma derrota, fora que eu imagino que eles não tenham o menor interesse de dar chance pro rival deles ser campeão brasileiro. Então, se já é praticamente impossível o Atlético Mineiro ou o Flamengo reverterem o saldo de gols que o Palmeiras tem, né? Uma vantagem de 8 em relação ao Atlético e de 14, 15, 16, sei lá quanto, pra cima do Flamengo, levando em conta que o Cruzeiro basicamente não briga por mais nada, isso fica ainda mais impossível. E como também é o último jogo do ano, eu não posso deixar de fazer a minha apostinha. É isso mesmo, já está feita e dessa vez eu apostei em mais de 1.5 gols na partida, ou seja, que vai ter ao menos 2 gols nesse jogo. E por que eu fiz isso? Porque desde 2015 a gente teve 8 confrontos entre Cruzeiro e Palmeiras em Minas, e desses 8 confrontos, em 4 deles, metade, tiveram pelo menos 3 gols e em 7 de 8 tiveram pelo menos 2 gols no jogo, então eu aposto nesse retrospecto aí. Isso porque a KTO é patrocinadora deste vídeo, meus amigos, a KTO que foi parceira do Análise ao longo deste ano, e você ainda pode usar o nosso cupom VERDÃO para garantir 20% de bônus lá no seu primeiro depósito, certo? Então se você quiser se divertir, fazer uma fezinha, o link para você criar a sua conta e usar o bônus é o primeiro aqui da descrição. E é isso, meus amigos, chegamos ao jogo final da temporada, de grandes emoções, mas chegamos ao final. Eu aproveito também para agradecer a sua companhia ao longo desse ano, né? Você que esteve aqui desde o começo ou que conheceu o canal ao longo desse 2023, agradeço a sua companhia, mas aproveito também para reafirmar que a temporada acaba, mas a gente não para com os conteúdos por aqui não, viu? Ainda tem muita coisa boa em dezembro. Dezembro é bom quando acaba os campeonatos pra gente analisar o ano, analisar o elenco, fazer ranking, analisar contratações que podem vir, então fiquem espertos que ainda tem muito conteúdo bacana por aqui, então eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não quer perder nenhum desses conteúdos, vem muita coisa boa, então por favor inscreva-se. Peço também para você deixar o seu likezinho aqui no vídeo, né, para dar aquela sorte pro Palmeiras. Sempre que você deixa o like, o Palmeiras ganha, que eu sei, isso sempre dá sorte, então deixa o seu likezinho aí para fortalecer. E o campo de comentários também está aberto para você mandar a sua opinião, a sua sugestão, a sua análise, a sua crítica, o que você quiser, eu sempre leio todos os comentários. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.